Olá, meus amigos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Nós vamos dar continuidade aqui aos nossos trabalhos com temas de direito penal. Veja que hoje nós vamos trabalhar os temas iniciais da teoria do crime, falaremos aqui dos elementos do crime, do fato típico, da ilicitude, da culpabilidade. Então, vamos lá, porque a gente dá início, como eu dizia, àqueles temas mais relevantes relacionados à teoria do crime, também chamada de teoria do delito. E, para tanto, antes da gente começar a ver os elementos do crime, antes da gente começar ali com tipicidade e ilicitude, é importante que a gente trabalhe aqui uma ideia básica de crime, ou seja, vamos analisar os conceitos jurídicos de crime. Veja que eu coloquei aqui no plural propositadamente conceitos de crime, justamente porque é uma expressão com múltiplas acepções, é uma expressão polissêmica e nós temos várias formas de análise do instituto crime. Todavia, é importante lembrar que aqui nós estamos falando dos conceitos, no plural mesmo, jurídicos de crime, porque o crime é um fenômeno social. E justamente por isso, é um fenômeno que é estudado por inúmeros ramos do conhecimento e não apenas pelo direito. Então, é verdade que nós temos conceitos jurídicos de crime, mas nós temos conceitos de crime que nos são dados pela psicologia, pela economia, pela sociologia, e em cada um desses ramos nós temos também múltiplas acepções. Nós não temos um conceito unívoco de crime na perspectiva da sociologia, ou da antropologia, ou da economia. Não, em cada um desses ramos do conhecimento nós temos uma multiplicidade de definições, uma multiplicidade de conceitos. Todavia, como nosso objetivo aqui é o estudo do direito, e particularmente do direito penal, nós vamos falar dos conceitos jurídicos de crime. É verdade que a gente vai ver daqui a pouco que alguns autores acabam por confundir alguns dos conceitos jurídicos com os conceitos criminológicos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas é muito importante que a gente traga essa ideia de que aqui nós não temos a pretensão de encerrar os conceitos. Nós temos aqui a pretensão de analisar os conceitos de crime sob a perspectiva jurídica, sob a perspectiva do direito, e particularmente do direito penal. E dentro dessa perspectiva, meus amigos, nós podemos falar aqui em um conceito formal de crime, nós podemos falar em um conceito material de crime, nós veremos que existe uma certa polêmica sobre o conceito legal, se existe ou não existe um conceito legal, e nós falaremos ainda no conceito analítico de crime, que também é chamado de conceito estratificado. Então veja que eu posso falar, como eu dizia, pelo menos em um conceito formal, em um conceito material, em um conceito legal e em um conceito analítico, que também será chamado de conceito estratificado. Bom, o que é que nós temos para começo de conversa? Conceito formal de crime. O que é o conceito formal de crime? O que é que a gente tem quando a gente fala em conceito formal de crime? Olha, conceito formal, como o próprio nome indica, vai analisar o fenômeno crime dentro de uma perspectiva da formalidade, ou seja, dentro da perspectiva de como ele se exterioriza, e como ele se exterioriza dentro da perspectiva jurídico-penal. E é por isso que, na perspectiva formal, ou seja, sem adentrar no conteúdo, sem adentrar ali em saber qual é o conteúdo da conduta, sob o ponto de vista meramente formal, nós vamos dizer que crime é tudo aquilo que a lei disser que é crime. Crime, na perspectiva formal, eu repito, é aquilo que a lei disser que é crime. Crime é o que a lei disser que é crime. Você já percebeu que esse conceito formal presta um tributo ao princípio da legalidade. Então, crime é aquilo que a lei disser que é crime. Ora, a ideia de legalidade é assim. Pelo princípio da legalidade, para que eu tenha crime, eu preciso de uma lei definindo a conduta como criminosa, como nós sabemos. E sabemos que nós não podemos ter crime sem lei que anteriormente o defina. Então, é evidente que esse conceito formal é extremamente importante. Ele só é incompleto. Ele só é incompleto, mas ele é extremamente importante. Por que ele é incompleto? Porque a gente precisa lembrar que nem toda conduta definida em lei como crime será considerada crime na prática. Como assim?
Olha, basta a gente lembrar aqui do princípio da insignificância. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel é crime, artigo 155 do Código Penal, é a definição de furto. Tudo bem. Só que se eu furtar um palito de fósforo, para utilizar um exemplo que eu já utilizei aqui outras vezes, se eu subtrair um palito de fósforo, perceba que com isto vai incidir o princípio da insignificância. E se vai incidir o princípio da insignificância, meus amigos, é muito importante que a gente lembre que eu tenho crime sob o ponto de vista formal, mas eu não tenho crime sob o ponto de vista material, porque a insignificância, lembre comigo, ela exclui a tipicidade material. Ora, já que é assim, então é importante que a gente lembre que quando a gente fala na incidência do princípio da insignificância, eu tenho uma conduta que formalmente é crime, mas não é o crime sob o ponto de vista material. É por isso que eu dizia que o conceito formal ele é extremamente importante, só que ele é, evidentemente, incompleto. Então eu reitero, para o conceito formal de crime, nós vamos dizer que crime é tudo aquilo que a lei disser que é crime. E, como eu dizia, esse conceito formal, ele vai prestar um tributo ao princípio da legalidade. Abra um parêntese para falar de uma teoria criminológica extremamente interessante e que utiliza esse conceito formal dentro de uma perspectiva crítica. Eu estou me referindo, meus amigos, à teoria do etiquetamento. Nós traduzimos aqui no Brasil como teoria do etiquetamento. O nome da teoria é teoria do labeling approach. Labeling approach. Labeling approach, veja, labeling vem de label, né? Label é etiqueta, é rótulo. Uma tradução que é mais benquista aqui no Brasil. Label é rótulo, né? Então, quando a gente fala no labeling approach, seria uma teoria da rotulagem, né? Teoria de rotular, de rótulos ou de etiquetas. Nós traduzimos como etiquetamento. O que é a teoria do etiquetamento? Que é a teoria do labeling approach? É uma teoria que nasce nos Estados Unidos da América, é uma perspectiva criminológica norte-americana e que nós traduzimos aqui como teoria do etiquetamento. É uma teoria crítica. Para essa teoria, não existe o crime sob o ponto de vista material, ou seja, não existe uma conduta que seja essencialmente criminosa, uma conduta que seja criminosa por essência, por natureza, uma conduta que deva ser considerada criminosa independentemente do tempo e do espaço. Não existe, para a teoria do etiquetamento, tal conduta. Então, em uma perspectiva crítica, a teoria do etiquetamento vai nos dizer o seguinte, vai nos dizer que crime e criminoso são etiquetas que o poder punitivo coloca onde lhe aprouver. Então, crime e criminoso são etiquetas que o poder punitivo vai colocando e por isso que determinadas condutas que outrora eram consideradas criminosas, hoje já não são, e determinadas condutas que não eram consideradas criminosas, hoje o são. Então, se a gente parar para pensar, até 2005 era crime no Brasil o adultério e a sedução, e de repente deixou de ser, houve abolição crimes, ou seja, o poder punitivo foi lá e retirou a etiqueta daquela conduta e a conduta, então, do nada, deixou de ser considerada criminosa. Se a gente parar para pensar, há décadas não havia crimes ambientais. Hoje existem crimes ambientais. Quer dizer, o poder punitivo foi lá, pegou aquela conduta e colocou a etiqueta, colocou o rótulo crime, criminoso, e para a teoria do etiquetamento, nós teríamos o poder punitivo fazendo isso, com esses rótulos, com essas etiquetas. Por isso que para eles não existe, eu repito, uma conduta que seja essencialmente criminosa, uma conduta que seja criminosa por essência, criminosa por natureza. O que nós temos são rótulos que são colocados ao bel prazer do poder punitivo. Veja que é uma teoria crítica, uma teoria que vai flertar com o abolicionismo. Lembra que abolicionismo é um conjunto de teorias que defendem a abolição do sistema punitivo como um todo. Então a teoria do labeling approach, ao criticar essa ideia de crime criminoso, dizer que são apenas etiquetas que o poder punitivo coloca onde lhe aprouver, ela vai flertar com o abolicionismo, vai flertar com essa crítica ao sistema punitivo como um todo, ao sistema penal como um todo, essa tentativa de implodir o sistema penal. Bom, de todo modo, eu repito que quem defende uma teoria formal não é necessariamente defensor da teoria do etiquetamento. O que eu estou dizendo é que para a teoria formal, crime é o que a lei disser que é crime. E para a teoria do etiquetamento, crime é aquilo que a lei disser que é crime e não existe o crime em sua essência, não existe uma conduta que seja essencialmente criminosa.
E é justamente o contrário do que defendem os teóricos do conceito material de crime. O que é a defesa de um conceito material de crime? Veja bem, qual é o grande problema do conceito meramente formal? O problema do conceito meramente formal é que se você adotar um conceito meramente formal, ou seja, se você disser que crime é aquilo que a lei disser que é crime, você está dando uma carta branca para a lei. Se crime é o que a lei disser que é crime, então crime é qualquer coisa que o legislador quiser considerar como crime. E a gente sabe que dentro de balizas democráticas isso não é verdade. Dentro de balizas democráticas eu não posso ter ali a criminalização, meus amigos, de sua opinião, né, de seu gosto literário, de seu gosto culinário, de sua ideologia política, ou seja, de aspectos que envolvam sua esfera de autodeterminação pessoal. A gente não pode ter isso. Tá? Então, o que é que acontece? Já que não dá para ter isso, né, já que não dá para agir dessa forma, o que é que acontece então? O que acontece então é o seguinte: diante disso, meus amigos, é muito importante que a gente compreenda que a lei penal ela tem limites. Ou seja, há determinadas condutas que não podem ser consideradas criminosas pela lei penal. E outras tantas condutas que o legislador penal poderia sim considerar como condutas criminosas. E é justamente aí que entra a questão do conceito material. Saber o que é que a lei penal pode considerar crime ou não. Ou seja, o que é o crime em sua essência, o que é crime por natureza. Que quem defende um conceito meramente formal não acredita. Não acredita em um conceito, em uma conduta que seja essencialmente criminosa. Mas se você defende um conceito material, então eu tenho limites ali em relação ao conteúdo da conduta. Algumas condutas não poderiam ser consideradas como criminosas. Perceba que a ideia é que o conceito formal e o conceito material se complementem. Ou seja, eu preciso de uma lei para considerar a conduta criminosa, é o conceito formal, mas a lei penal não pode tudo. A lei penal tem alguns limites. Aí é que entra o conceito material. Veja comigo então o seguinte: da mesma forma que o conceito formal presta um tributo ao princípio da legalidade, dizendo que só é crime o que a lei disser que é crime, por outro lado, o conceito material presta um tributo ao princípio da lesividade, ou ofensividade, como alguns preferem, deixando claro que não é todo o comportamento que a lei penal pode considerar como crime. E o que é que a lei penal pode considerar como crime? Aí, veja comigo aqui na tela. Atualmente, quando a gente fala em conceito material, nós adotamos, meus amigos, a teoria do bem jurídico, que é a teoria desenvolvida por Birnbaum em 1834. Teoria desenvolvida por Birnbaum em 1834. Então, assim, o que é a teoria do bem jurídico atualmente? É que a conduta somente será considerada criminosa se houver uma lesão, enfim, uma lesão relevante, para não cairmos no princípio da insignificância, que na época de Birnbaum ainda não existia, né? O princípio da insignificância tem origens lá na antiguidade, mas da forma como é desenvolvida atualmente é uma construção de Roxin a partir da década de 60 do século XX. Então, na época de Birnbaum não se falava nisso, mas hoje a gente vai dizer que a conduta, para que seja criminosa materialmente, ela precisa constituir uma lesão relevante a um bem jurídico que se pretende tutelar. Então, uma lesão ao bem jurídico de forma insignificante não cairia no conceito material de crime. Eu volto àquele exemplo em que eu subtraio um palito de fósforo. Quer dizer, formalmente eu cometi o crime, formalmente eu pratiquei uma conduta que está prevista em lei como crime, mas materialmente eu não lesionei o patrimônio, ou seja, não lesionei o bem jurídico que o tipo penal pretendia tutelar. Então, justamente por isso, eu tenho um crime dentro da perspectiva formal, mas eu não tenho um crime na perspectiva material. Também, por força dessa ideia de conceito material, eu não posso ter uma lei criminalizando aquilo que não viola bem jurídico. Eu não posso ter uma lei, por exemplo, criminalizando condutas que são tidas apenas como imorais. Às vezes nós temos comportamentos que a sociedade considera imorais, mas que não violam bens jurídicos.
E é por isso que atualmente se entende que não pode ser considerado crime a conduta sexual consentida praticada por adultos capazes, ainda que a larga maioria da sociedade considere essa conduta imoral. E claro que dizer o que é imoral é uma definição que vai variar no tempo e no espaço, e portanto, aquilo que era considerado imoral no século XIX não necessariamente vai ser considerado imoral no século XXI. Mas mesmo que essa conduta sexual, eu repito, consentida, praticada por adultos capazes, mesmo que ela seja considerada imoral pela maioria da sociedade, nós não poderemos ter uma conduta criminosa. E eu cito um exemplo que seguramente a maioria daqueles que estão nos assistindo vão considerar uma conduta imoral. Me refiro a uma conduta sexual, consentida, praticada por adultos capazes e que a maioria, eu sei, que vai considerar um comportamento imoral. Eu me refiro, meus amigos, à prática do incesto, à prática incestuosa. Eu não estou me referindo, por óbvio, ao abuso sexual de crianças e adolescentes que às vezes acontece no meio da família. Aí, obviamente, é crime. Lembre que eu estou me referindo à prática incestuosa, mas me referindo à conduta sexual consentida, praticada por adultos capazes. Então, dois adultos que possuem uma relação de parentesco muito próxima, né, como pais e filhos, ou irmãos, né? Então, relação de parentesco muito próxima, eu repito, mas pessoas adultas capazes e decidem praticar sexo consensualmente. Veja que nesse caso, indubitavelmente, a larga maioria da sociedade vai considerar uma conduta imoral, e no entanto essa conduta não é considerada crime no Brasil, porque nós observamos nesse particular a teoria do bem jurídico. É uma conduta que a maioria da sociedade considera imoral. Todavia, é muito importante que a gente compreenda que não é uma conduta que viola bens jurídicos, porque é uma conduta sexual praticada por adultos capazes e conduta sexual consentida. Então, aí é que entra a teoria do bem jurídico, ao dizer que para que eu tenha uma conduta criminosa, é necessário que se viole de forma efetiva um bem jurídico. E o que é um bem jurídico? É um interesse ou um valor protegido pelo direito. E com isto, eu afasto da possibilidade de criminalização aqueles comportamentos que dizem respeito à autodeterminação pessoal. Então aí entra condutas sexuais consentidas praticadas por adultos capazes, aí entra seu gosto culinário, seu gosto literário, sua ideologia política, enfim, né, sua opinião, sua liberdade religiosa, então sua adesão a determinada religião. Então, são comportamentos que não podem ser considerados criminosos. Agora, eu abro um parêntese aqui, eu dizia no começo o seguinte, olha, em determinados momentos, alguns conceitos criminológicos também foram tidos como conceito material. Eu disse isso no começo. Hoje, indubitavelmente, quando a gente fala em conceito material de crime, hoje a gente adota essa teoria que é a teoria do bem jurídico. Ou seja, conceito material significa dizer que o crime é a conduta que viola de forma relevante o bem jurídico que a lei penal pretendia proteger. Tudo bem. Só que antes de Birnbaum desenvolver essa ideia, nós tivemos outras possibilidades. Eram chamados conceitos criminológicos, mas esses conceitos criminológicos, meus amigos, eles também queriam a definição material de crime. Ou seja, eles também eram conceitos que queriam exatamente aquilo que Birnbaum também fez. Ou seja, definir o que é a conduta criminosa em sua essência. Definir uma conduta que era por natureza criminosa. E, portanto, uma conduta que deveria ser considerada criminosa, independentemente de variar no tempo e no espaço. Uma conduta que qualquer sociedade deveria transformar em conduta criminosa por intermédio da lei. O primeiro a tentar desenvolver isso foi o italiano Raffaele Garofalo. Raffaele Garofalo, um dos grandes expoentes da escola positiva italiana, um dos grandes defensores do positivismo italiano. A escola positiva italiana era uma escola criminológica que contou com 3 grandes expoentes, na verdade com vários adeptos, mas 3 se destacaram historicamente, e 3 italianos: Raffaele Garofalo, Enrico Ferri, sobre o qual a gente vai falar em seguida, e Cesare Lombroso, sobre o qual a gente não vai falar hoje,
porque Lombroso ele não estudou o crime, ele estudou o criminoso. Inclusive Garofalo fazia essa crítica a Lombroso e aos seguidores de Lombroso. Ele dizia, olha, Lombroso e os seus seguidores querem definir o criminoso. Lembra que Lombroso, na sua obra clássica, que é o livro chamado O Homem Delinquente, ele tenta categorizar os criminosos. É daí que vem a ideia de um criminoso nato. Criminoso nato era apenas uma das inúmeras classificações que Lombroso trazia. E aí eu repito, o Garofalo criticava Lombroso e seus seguidores, dizendo, Lombroso e os seus seguidores querem dizer quem é o criminoso, mas não é possível dizer quem é o criminoso sem antes dizer o que é o crime. Aí por isso que ele não ia estudar o criminoso, ele ia estudar o crime. Até porque, né, são até objetos de estudo bem diferentes. Lombroso era médico, Garofalo era jurista, Garofalo era um juiz italiano e professor de direito penal. E aí é que Garofalo escreve o primeiro livro com o nome de Criminologia. Criminologia, etimologicamente, é o estudo do crime. Essa expressão já existia, essa expressão já tinha sido utilizada pelo francês Topinard, muitos anos antes, mas ninguém tinha escrito um livro com esse nome. O primeiro livro com o nome Criminologia é escrito por Garofalo, justamente porque o objetivo dele era estudar o crime. E o que é que Garofalo dizia? Ao tentar dizer o que é o crime por natureza, o crime por essência, ele utilizou a expressão crime material. Crime material é isso, é esse, veja, como está próximo da ideia de conceito material de crime. Tanto que ele chamava de crime material, que seria o crime por natureza. E o que seria esse crime material, esse crime por natureza, que ele chamou também de crime natural? O que é esse crime material, ou crime natural, ou crime por natureza? Garofalo dizia, é aquela conduta que viola os mais comezinhos sentimentos de solidariedade social. Vou escrever aqui os sentimentos de solidariedade social. Então, as condutas que violam os mais basilares, os mais comezinhos sentimentos de solidariedade social. E ele até destacava dois. Ele se referia, assim, a título exemplificativo, ele se referia aos sentimentos de probidade e piedade. Então ele dizia que, por exemplo, o homicídio era a conduta que, de forma mais violenta, afrontava o sentimento de piedade. E por isso que, para ele, o homicídio, ele deveria ser considerado crime em qualquer sociedade, ou seja, não poderia variar no tempo e no espaço. Qualquer coletividade deveria considerar essa conduta como criminosa. Da mesma forma, meus amigos, ele dizia também da probidade. Aí ele citava o roubo. O roubo para ele era o exemplo clássico de violação ao sentimento de probidade, e por isso em qualquer sociedade o roubo deveria ser considerado crime. Essa ideia de Garofalo, que desfrutou de muito prestígio no século XIX, hoje ela tem um interesse muito mais histórico do que acadêmico, do que propriamente jurídico. Se a gente parar para pensar, é uma crítica feita, entre outros autores, por Cláudio Brandão. Se você parar para pensar, na eutanásia, o sujeito que antecipa a morte de alguém, ele está ali impelido por um sentimento de piedade, de comiseração. É alguém que não quer ver o seu ente querido sofrendo e ele antecipa a morte de alguém. Pelo menos pelo que a maioria pensa, Nelson Hungria, que era um ferrenho crítico da eutanásia, ele dizia que na eutanásia, por mais que aparente um sentimento de piedade, mas aquele que pratica a eutanásia muitas vezes tem ali por detrás algum sentimento mesquinho, algum sentimento egoístico, Mas enfim, desconsiderando momentaneamente essa opinião de Hungria, que claro que é muito relevante, Hungria foi o maior dos penalistas que nós tivemos no Brasil, quando é vida vem a quem discorda, mas desconsiderando momentaneamente a ideia de Hungria, se a gente parar para considerar que a eutanásia, o sujeito está agindo por um sentimento de comiseração, não quer ver o seu ente sofrido, o seu ente querido sofrendo daquela forma, veja que nós teríamos um homicídio privilegiado, é verdade, porque ele estaria impelido por um motivo de relevante valor moral, mas o fato é que nós teríamos um homicídio praticado por alguém que está impelido por um sentimento de piedade e não por alguém que quer violar esse sentimento de piedade, tá bom? Importante que a gente atente para isso. Volte comigo aqui para a tela.
Bom, outro que tentou aqui definir, meus amigos, um conceito material e que é tido aqui como um conceito criminológico também de crime é Enrico Ferri. Enrico Ferri, né? Outro italiano, também da escola positiva italiana. E Ferri, ele escreve o livro Sociologia Criminal, entre outras obras que ele escreveu. E Ferri, ele vai nos dizer que crime é a conduta que afronta o sentimento de moralidade média da sociedade. Sentimento de moralidade média da sociedade. E é sobre isso que a gente vai falar quando a gente trata do conceito de crime para Ferri. O que é esse sentimento de moralidade média? Como definir o sentimento de moralidade média? E por que que essa teoria não vingou? Por que que ela foi sobrepujada pela teoria de Birnbaum? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, já que o prazo desse bloco se esgotou. A gente já volta com isso. Vamos lá.